Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer também livro de geografia, páginas 142 até a 147, tá? Então, hoje a gente continua o capítulo 4 do livro de geografia, tudo bem? Então, se vocês tiverem livro e forem acompanhando, ótimo. Bom, na página 142, a gente começa falando um pouquinho sobre o patrimônio cultural, tá bom? Vamos ler aqui o textinho que o livro traz para nós. Algumas construções antigas são consideradas importantes. Por quê? Ao estudá-las, podemos conhecer a história das pessoas, como elas viviam, como eram suas habitações, sua arquitetura, quais materiais utilizavam nas construções e etc. Essas construções podem ser reconhecidas por institutos de preservação e ser consideradas patrimônio público, patrimônio cultural. Assim, elas são protegidas de possíveis danos e suas características originais são preservadas. Isso também pode acontecer com importantes obras de arte, festas, danças populares e etc. Veja abaixo alguns exemplos de patrimônio histórico e cultural. Ou seja, o que quer dizer um patrimônio cultural? Então, eu trouxe aqui para nós. Patrimônio cultural são construções antigas que são consideradas importantes para conhecermos a história, tá? Mas não é só construções antigas, aqui ele diz também, olha, pode ser obras de arte, pode ser festas, pode ser danças, tá? Então, são tudo aquilo que são consideradas importantes para nós conhecermos a história. Então, tem uma história por trás de tudo isso, tá? A população pode pedir aos órgãos de preservação que protejam o patrimônio cultural, ou seja, se é um patrimônio cultural, se é uma construção antiga e é considerado um patrimônio histórico e cultural, existem leis e órgãos que preservam esse patrimônio, tá? Então as pessoas não podem destruir, não podem fazer mudanças, tá? Porque ele é preservado daquela forma para continuar, né? Para as pessoas continuar sabendo da história. Então, olha lá, no Brasil, o órgão responsável pelas políticas nacionais é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Alguns governos estaduais ou municipais também possuem órgãos que promovem essas políticas. Então, tanto o estado quanto o município, a cidade também possuem outros órgãos para preservar, tá? Para cuidar desses patrimônios. O órgão mundial do mundo inteiro é a Unesco. Acho que vocês já ouviram falar da Unesco, né? Ela é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Então, também preserva o patrimônio, tá? Então, a gente não pode fazer as mudanças que queremos, tá? Não podemos destruir, danificar, porque é segurado, tá? Por um órgão. Aí, aqui no livro, ele traz para nós, a primeira fotografia é um patrimônio histórico e cultural. Então, aqui ele traz Centro Histórico de Olinda, no estado de Pernambuco, e fotografia tirada em 2016. Mas por que que esse Centro de Olinda é considerado um patrimônio histórico e cultural? A cidade de Olinda é considerada patrimônio histórico e cultural da humanidade pelo valor de suas construções coloniais, tá? Que datam dos séculos 16, 17 e 18, e por suas tradições, como o frevo e os bonecos gigantes. Acho que vocês já viram na televisão passando, né? Ainda mais festas com frevo e esses bonecos. Isso é um patrimônio, porque eles
né, permanecem até os dias de hoje, tá? E a gente não pode tirar isso, a gente não pode destruir, tá? Isso é da história, desde o século XVI que isso vem acontecendo, tá? Por isso se tornou um patrimônio histórico, tem uma história atrás de tudo isso. E aí depois ele traz aqui para nós a segunda imagem, né, de um outro patrimônio cultural. As paisagens cariocas misturam elementos naturais e culturais. Então, essa paisagem, né, carioca, também é considerada um patrimônio histórico e cultural, tá bom? Então, você percebe que todos esses patrimônios, eles têm uma história atrás disso, tá? As pessoas, não é que as pessoas inventam, as pessoas, qualquer coisa que as pessoas querem, elas vão e dizem, esse aqui vai ser um patrimônio histórico, cultural. Não, tá? Não é nós que decidimos isso, tá? E ele é marcado na história para visitantes. A gente não sabe que lá no Rio de Janeiro vem muitas pessoas de várias cidades, até mesmo de outros países conhecer, né? As paisagens do Rio de Janeiro, porque é um patrimônio histórico cultural, tá? Continuando. Aí aqui eu trouxe para nós, para vocês verem outros tipos de patrimônio histórico cultural. Então aqui nós temos patrimônio cultural é tudo aquilo que é considerado importante para a história e a cultura de um local. Então, se faz parte da história e da cultura, eles consideram como um patrimônio, tá? Então, aqui de novo eu trouxe para vocês as paisagens cariocas. Na Cidade Maravilhosa, o título conquistado em 2012 reúne o cenário urbano e também elementos naturais, fundamentais para moldar e inspirar o desenvolvimento da capital. Tá? Então, tudo isso aqui, o Cristo Redentor, tudo isso é considerado um patrimônio histórico do Rio de Janeiro, tá? Por isso que eles também recebem tantos visitantes, porque é conhecido por todo mundo, tá? Depois aqui eu trouxe para vocês as ruínas de São Miguel, tá? No Rio Grande do Sul. Por que ela se tornou um patrimônio histórico, cultural? Porque ela tem uma história, tá? Olha lá, erguidas pelos padres jesuítas em território pertencentes aos índios guaranis entre os séculos 17 e 18, tá? Então, olha a história das ruínas e ela existe até hoje, tá? Ela é muito visitada também. Depois a gente tem aqui o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Foi aqui na antiga Vila Rica que o episódio da Inconfidência Mineira, uma conspiração fracassada de independência da coroa portuguesa acontece. Então, olha só, tudo isso aqui tem a ver com a história, tá? Então, tudo que é patrimônio cultural tem uma história, tá? E é por isso que eles mantêm para nós conhecermos a história de cada local, tá bom? Bom, depois na página 142, eles trazem para nós a número 1. Entrevistar alguém da família ou um colega. Por quê? Aqui no livro está pedindo, em duplas, entreviste um colega para conhecer mais sobre o lugar onde ele mora. Faça perguntas e registre as respostas do seu colega no seu caderno. Só que a gente sabe que isso não vai ser possível, a não ser que você tenha o contato de algum amigo da classe e você possa conversar com ele, entrevistando, né, pelo telefone, pelo WhatsApp ou outro meio, tá? Então aqui eu coloquei entrevistar alguém da família que não more com você, tá? Porque não pode ser, você tem que descobrir sobre o lugar onde ela mora. E você, se ela morar com você, você já vai saber, né? O nome da sua rua, o nome do seu bairro e tudo mais. Então, alguém que não more com você ou um colega que você tenha contato. Para conhecer melhor o lugar onde ele mora. Faça as perguntas e registre as respostas no caderno de geografia, tá? Então, você vai responder cada tópico lá no caderno de geografia. Bom, o nome do entrevistado, qual é o nome do bairro onde, né, ele mora, há quanto tempo ele vive nesse bairro, se ele mora em casa ou apartamento, qual é o principal ponto de referência do seu bairro e qual é a paisagem mais bonita do seu bairro. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre o bairro do seu amigo, tá bom? Esse é o objetivo da atividade.
Continuando. Depois, na página 143, observe a foto e leia o texto a seguir para responder as questões. Então, olha lá. No início, aqui no Brasil, era só terra de índios. Não se tinha nenhum branco. Meu avô e minha avó me contaram a história de que lá onde hoje é a Praça da Sé, existia uma grande aldeia Guarani. Mas os Juruá foram aparecendo, fazendo casas, fábricas e estrada. Ele traz o vocabulário aqui. O que significa Juruá, né? No texto, refere-se ao colonizador europeu, o homem branco não indígena, tá? Então, não era um índio, era uma pessoa europeu. Bom, o que está dizendo? O texto, ele traz para nós sob o ponto de vista de um indígena da época anterior à colonização do território brasileiro, quando as terras eram ocupadas apenas por povos indígenas. Então, quando ele diz sobre isso, ele está se referindo a antes da colonização, tá? Antes, quando aqui no Brasil só viviam os índios, tá bom? Depois vocês vão responder as perguntas. De acordo com o texto, quem ocupava a Praça de Sé antigamente? B. Como é a Praça da Sé atualmente? Como ela é hoje? Quem frequenta ela hoje? Será que ainda são os indígenas que frequentam? Isso aqui também é um patrimônio histórico cultural, tá? Bom, depois, continuando, aí na página 144 e 145. 2. Compare as fotografias a seguir. Então, aqui nós temos imagem 1. Fotos da Avenida João Pessoa em Curitiba, capital do Paraná, em 1940. E em 2016. Então, aqui do ladinho a gente tem a outra imagem, só que em 2016. Atualmente, essa avenida é chamada de Rua 15 de Novembro. Então, ela deixou de ser conhecida como Avenida João Pessoa e hoje ela é conhecida como Rua 15 de Novembro, tá? Então, trocaram os nomes, mas é a mesma rua, tá? Lá. Qual paisagem é mais antiga? Paisagem 1, paisagem 2. Fácil, né? B. Quais transformações ocorreram na paisagem dessa avenida ao longo do tempo, né? Então, o que mudou de 1940 até 2016, que foi a última foto tirada, tá? Então, coloca aqui. Depois, C. Circule nas duas paisagens as construções que permaneceram ao longo do tempo. Então, o que tinha aqui que permaneceu? Não mudaram. Aí eu vou dar uma dica. São 3 coisas, tá? 3 coisas que permaneceram. Observem aqui, né? Os prédios, tá? São 3, né, ambientes que permaneceram, ok? Que não foram alterados pelas pessoas. D. Além das transformações observadas nas paisagens, o que mais mudou nessa avenida? Além dessas transformações, o que mais mudou? Leia a legenda que vocês vão descobrir. E eu já disse para vocês no início, tá? Depois, aqui a página 146. Observe as fotografias e responda aos itens abaixo. Fotografia 1 e fotografia 2. Vamos ler aqui a legenda da fotografia 1. Presídio de Ouro Preto, em Minas Gerais. Fotografia tirada na década de 1860. Fotografia 2. Em 1944, o Presídio de Ouro Preto foi desativado e em seu prédio foi instalado o Museu da Inconfidência. Fotografia de 2017. Lembra que a gente viu isso na aula, no vídeo anterior de geografia? Que às vezes não ocorrem mudanças em um local, mas a mudança pode ser a função. Então aqui ele deixou de ser um presídio e se tornou um prédio instalado, né? Um museu, tá? Então deixou de ser um presídio e se tornou um museu, tá bom? Aqui ele mudou, teve alterações, tá? Alterações no local.
Mas teve lugares que permaneceram. Aqui o lugar permaneceu o mesmo, não, né, não mudaram nada. O que mudou foi a sua função, que antes era um presídio e hoje, né, até 2017 era um museu. Mas acredito que seja até hoje, os dias de hoje. Bom, aí vocês vão responder a letrinha A, B e C. A. Qual era a função da construção mostrada na figura 1? O que ela era, né? Que esse lugar ele era em 1860? Coloque aqui. Qual era a sua função? B. E qual é a função atual? E hoje, né? Até 2017, até os dias de hoje, qual é a função desse prédio agora? Será que ele continua sendo um presídio? E ele se tornou o que hoje? Coloca na B. E C. Essa construção é reconhecida como patrimônio cultural. O que isso significa? Por que será que não destruíram o prédio, continuaram com ele? Por quê? A gente viu por que alguns locais são considerados patrimônio cultural. Não vimos no início do vídeo? Então tá bom. Bom, depois a gente, né, tem a página 146 e 147. Então aqui nós temos o finalzinho do capítulo, né, para relembrar. Você estudou que a paisagem está em constante transformação. Ao longo do tempo, alguns elementos permanecem na paisagem e outros elementos são transformados, que é isso que eu acabei de falar. Há elementos que permanecem e há elementos que são modificados, são transformados. Observe a paisagem dos Arcos da Lapa na cidade do Rio de Janeiro, aqui atrás, tá? Embaixo. Pintura de Leandro Joaquim, feita aproximadamente em 1790. Os Arcos da Lapa foram construídos no século XVIII com a função de aqueduto, ou seja, um duto, um canal pela qual passava água para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Olha que legal, patrimônio cultural, né? Olha como é antigo. Aqui agora, depois do desenvolvimento de novas formas de transportar a água, o aqueduto foi transformado em viaduto por onde passa um bonde. Olha lá, deixou de ser, né? E hoje eles usam para outras coisas. E agora aqui, no ano de 1938, a construção dos Arcos da Lapa foi considerada patrimônio histórico, que foi o que eu acabei de falar, se tornou, né? Então, neste capítulo você estudou as transformações da paisagem ao longo do tempo, a permanência e a mudança de elementos na paisagem ao longo do tempo, a mudança de função de elementos da paisagem e a paisagem como patrimônio histórico e cultural. Então, existem paisagens que não mudaram, que continuam da mesma forma, porque se tornaram patrimônio histórico e cultural, porque elas possuem uma história. E as pessoas preservam essa história até os dias de hoje. E existem órgãos, tá? Que cuidam disso. Tá bom? Bom, amanhã a gente se vê então e a gente corrige tudo isso na aula online, tá bom? Boa atividade e um beijo.